Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos e queridos alunos do Eu Quero Passar, o melhor site de pré-concursos do Brasil, aqui oferecendo para vocês todas as matérias que possibilitarão a vocês realizar o sonho de aprovação em um concurso público e o que está realmente por trás de tudo isso, a estabilidade que todo brasileiro procura hoje para a sua vida em relação a um trabalho. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando a gramática da língua portuguesa dentro do seu padrão culto da língua, dentro ainda das regras de fonologia. Não se preocupem, já estamos acabando fonologia e passaremos depois para a morfologia. Mas não adianta corrermos, nós queremos passar para vocês tudo em todos os detalhes. Por quê? Para não faltar alguma coisa. É preferível darmos em excesso do que de menos. Você pensar, estudei tanto a fonologia e caiu só isso. Ótimo. Pior é você chegar e se deparar com algo que não foi trabalhado com vocês. Na última aula eu terminei salientando com vocês e vou retomar isso para que o aluno não confunda acento gráfico com acento tônico. Toda vez que nós temos um acento gráfico, nós temos um acento tônico, nós falamos de uma maneira mais forte. Mas nós podemos não ter um acento gráfico e termos um acento tônico, ou seja, uma sílaba que é falada de uma maneira mais forte, mas não possui um acento gráfico, certo? Outra coisa, a sílaba átona e a sílaba tônica é diferente de um monossílabo átono para um monossílabo tônico. O monossílabo tônico ele é independente. Alguns alunos perguntam, professora, como macete eu posso entender que as palavras que têm mais força na língua portuguesa, como verbos, advérbios, algum substantivo ou adjetivo, são eles os tônicos e as palavras que seriam mais fracas, como preposições, elas seriam as átonas? Primeiro, não existe exatamente essa teoria de palavra mais forte ou palavra mais fraca. Quando nós estudarmos todas as classes, as 10 classes de palavras, vocês vão perceber que às vezes essa ideia de força é quando nós falamos uma única palavra e o nosso receptor já entende de uma maneira mais ampla. A compreensão é mais forte. Não quer dizer que a palavra em si não tenha força. Sabe por quê? Tente construir uma oração sem preposição, que na maioria das vezes diz que é a palavra mais fraca. A frase vai ficar horrível, sem contar que ela vai ficar incorreta. Uma das matérias consideradas de maior dificuldade pelos alunos da língua portuguesa é a famosa regência e concordância. A regência e concordância, nós temos da base dela, no caso a concordância verbal é a relação, mas a concordância nominal também tem uma certa relação. Mas pegue a regência e tente trabalhar nominal e verbal sem as famosas preposições. O artigo, coitado do artigo, é fraquinho. A base da crase, do uso da crase, é feito com o quê? Preposição mais artigo. Os dois se juntam e nós temos uma crase em algumas situações específicas que estudaremos. Erre uma crase, uma questão de crase. Erre uma crase na sua redação. É gravíssimo. Então, não venham dizer sobre palavras fortes e palavras fracas, mas na sonoridade e na independência. Ocorre que, na maioria das vezes, as chamadas palavras fortes, substantivos, advérbios e verbos, são realmente o quê? Os nossos monossílabos tônicos. Mas isso não faz dos monossílabos átonos palavras fortes. Tente, no caso do mas da aula passada, que foi mostrado como um monossílabo átono, tente colocar uma frase sem ele. Mudará totalmente o sentido. Ele é uma conjunção adversativa. Não use o mas. A conjunção não é uma palavra fraca, ela carrega uma semântica, ela carrega uma ideia muito forte. Se você trocar esse mas por um e em sentido de adição, você muda
totalmente a ideia, a coisa, a fala, o que você quer transmitir para o seu receptor. Quando estudarmos as classes de palavras, nós veremos isso com mais detalhe, mas não pense nisso agora no momento, em palavra mais forte ou palavra mais fraca. Lembre-se, sim, monossílabo tônico, monossílabo átono. O tônico, ele é pronunciado de uma maneira independente em relação às demais palavras. E o monossílabo átono, ele é pronunciado com uma dependência em relação às demais palavras. Certinho? Vamos lá, então, seguir. Vamos ver agora os vocábulos de mais de uma sílaba. Eu salientei com vocês os monossílabos, então vamos ver agora as outras palavras além dos monossílabos. Nós temos, no caso, as palavras oxítonas. Nós vamos trabalhar aqui quanto ao número de sílabas e a tonicidade, o acento tônico, que na maioria das vezes coincidirá com o acento gráfico. Aliás, na maioria das vezes não. Todas as vezes que houver um acento gráfico, nós teremos um acento tônico, mas nós podemos ter o quê? Uma sílaba mais forte, um acento tônico sem um acento gráfico. Vamos lá. Os vocábulos de mais de uma sílaba, que tem a tonicidade, a força, a sílaba mais forte, sendo a última, são chamadas de palavras oxítonas. Cuidado! O monossílabo, ele possui uma sílaba. O oxítono, ele possui mais de uma sílaba e ele tem a tonicidade, a força na sua última sílaba. A última sílaba é a tônica. Saci. Lembram daquela regrinha que eu passei para vocês em algumas aulas passadas? O I e o U têm uma força tão intrínseca que eles, quando estão no final aqui, eles não precisam de acento para provar que são mais fortes que a outra vogal. Se a vogal mais forte fosse o A, ela teria que ter um acento aqui. Certinho? Saci. Eu tenho um acento tônico, mas não tenho um acento gráfico. A minha sílaba mais forte é a última, portanto, eu tenho o quê? Uma palavra de mais de uma sílaba, uma palavra de sílaba, com a última sílaba tônica mais forte, então eu tenho oxítona, certo? Só que a oxítona só é acentuado quando termina nas vogais A, E e O, seguidas ou não de S. Portanto, eu não tenho acento em quê? Nas oxítonas terminadas, no caso em I e U. Cuidado! Eu posso sim ter acento no I e no U, quando são a última letra, mas quando eles forem hiatos, não quando eles forem o quê? Simples vogais isoladas. Muito cuidado com isso. A banca chega e coloca para você uma palavra como Itaú, acentuada no U. A pessoa vai e coloca, é uma oxítona. Itaú é um hiato, por isso ele está acentuado. Porque, pela regra, nós não temos vogal U acentuada para oxítona. Eu separei o A do U. O U recebe um acento gráfico por ser um hiato. Muito cuidado, nós veremos isso nos exercícios, certo? Então, saci, sílaba mais forte, tonicidade, si. Mostrar, sílaba mais forte, a última sílaba. Então, nós temos uma oxítona, uma palavra de sílaba, cuja sílaba tônica é a última, não é acentuada. Por quê? As oxítonas terminadas em R não são acentuadas. Guaraná, sílaba tônica, na, possui o acento tônico e o acento gráfico. Qual a regra mesmo de oxítona? Quando terminam em A, E e O, são acentuadas, certo? Paroxítonos. Aqui nós temos a última sílaba mais forte. Aqui nós temos a penúltima sílaba. Eu sei que todos vocês, todos nós, passamos boa parte da nossa vida estudando que as paroxítonas que terminarem em R, em L, em X, em PS, tinha até a palavra revólver para lembrar que como que se acentuava, terminada com R, terminava com L, etc. Ou outras palavras que foram ensinadas para vocês. Mas ao invés de lembrar tudo isso, vamos lembrar quando não se acentua a paroxítona. Sabe por quê? Porque são 5 casos.
Ao invés de lembrar paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em R, em L, em PS, em X, não. Não se acentua a paroxítona em 5 casos. Quando termina em A, E, O, seguidos ou não de S, mas isolados, não em ditongo. AM e em EM. O resto todo, gente, acentua. Só não pode nesses casos. Aí vocês vão entender melhor o acordo ortográfico. A palavra voo. O voo foi tranquilo. Todos os voos da TAM, da Azul, são tranquilos, etc. V-O-O. Os O são vogais. Vo-O. Dissílabo. Antes nós acentuávamos o quê? O primeiro O. Então, nós tínhamos uma paroxítona acentuada terminada em O. Não pode. Com isso, vocês entendem o acordo. O acordo ortográfico quanto à acentuação teve modificações nas paroxítonas. Não houve modificação em oxítona e paroxítona. Nós veremos depois detidamente esses casos, mas tentem analisar todas as palavras que perderam uma acentuação, que eram paroxítonas, e vocês vão perceber que elas terminam em A, E, O, AN ou EN. Podem fazer sua pesquisa e olhar, vocês vão perceber que fica muito mais tranquilo de compreender o acordo dessa maneira, certo? Então, os paroxítonos, a penúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Parede. O, paroxítona não acentuada, terminada em que? É. Volúvel. Olha a regrinha lá da palavra, revólver. Paroxítona acentuada, terminada em L. Quando termina em L, a gente acentua. Agora vem a melhor regra que todos gostam. As proparoxítonas ou proparoxítonos, que são ligados aos vocábulos, a antepenúltima sílaba é a tônica e todos são acentuados. Olha que maravilha. Médico não tem regra. Simplesmente a sílaba mais forte é a antepenúltima, acento, médico. Próximo, última, penúltima, antepenúltima. Mais forte, antepenúltima, acento. É o mais tranquilo, é o que todo mundo gosta. Vamos seguir adiante? A separação silábica. Nós já estudamos na fonologia a questão dos dígrafos e dos encontros consonantais, perfeitos e imperfeitos. Vamos agora colocar tudo o que nós aprendemos dentro dessa separação silábica. A separação de sílabas é feita pela soletração. Quando há consoante interna não seguida de vogal, ela pertence à sílaba anterior. Vamos lá? Consoante interna não seguida de vogal. Ela é seguida de consoante. Rapto. Eu tenho duas consoantes em sequência, ambas são pronunciadas, portanto, eu tenho um encontro consonantal. Só que eu separei as duas consoantes do meu encontro consonantal. Então, ele é um encontro consonantal o quê? Um encontro consonantal imperfeito, porque as minhas duas consoantes em sequência ficaram em sílabas diferentes. Tungstênio, professora, você adora essa palavra. Não é exatamente adorar, é porque nós temos aqui uma sequência de 3 consoantes e ainda temos mais uma. 4 consoantes encadeadas em sequência. O que acontece? Uma após a outra, não seguida de vogal. Onde apareceu a vogal? Não foi depois do T? Então, é o T que fica junto com a vogal. O restante que não tem vogal após, olha, NG, GIS, ST. Opa, o T arranjou uma companheira vogal, então ele vai para outra sílaba e abandonou todos os outros. Em tungstênio, vocês separam por isso. O N tem uma vogal para ficar com ela? Não. O G tem? Não. O S tem? Não. O T tem? Tem. Então, joga o T para ficar companheiro da vogal. Tungstênio, paroxítona acentuada terminada em ditongo. Certinho? Separam-se os dígrafos. Olha bem, o encontro consonantal tinha o perfeito e o imperfeito que separava. Os dígrafos não.
os dígrafos são todos separados. RR, SS, SC e S cedilha. E XC. Passageiro. Separamos os dois S's. Nascer. Separamos o S do C. Florescer. Separamos o S do C. Lembrando que dígrafos são duas letras e um único som. Certinho? Daremos continuidade à matéria de fonologia na nossa próxima aula. Bom estudo para todos vocês e até mais.